Thiago Minhoca, ou o que resta de Thiago Minhoca, já nessa terça-feira, 9 de abril. Depois de tudo que tem acontecido com Fortaleza, e aí, Minhoca, os anos anteriores deixam suas lições também, por isso que a pergunta é a seguinte. Nesse momento do Fortaleza, um momento muito ruim do Fortaleza na temporada, a gente até debateu numa camada já mais profunda de que talvez os 2 jogos ali com o Ceará já comecem a ter uma sangria estancada, né? Ganhou o jogo da Sul-Americana, um jogo muito fácil, mas venceu. Paciência ou mudança de rota a partir de agora? E a mudança de rota não significa demitir Vojvoda, não, mas dar uma limpada no elenco. E a gente vê e acompanha que esse debate é um debate vivo. É um debate forte nesse momento entre os torcedores do Fortaleza. Paciência ou mudança de rota, Minhoca? Eu vou falar como analista, né? Porque eu acho que se fosse depender da torcida, seria mudança de rota, limpar boa parte do elenco e tal. Mas eu acho que não tem como fazer isso no contexto atual da temporada, até porque a janela que está aberta é apenas a janela nacional e o Fortaleza não vai contratar 8 jogadores aí, né? O mais próximo aí é o Manuel Martins, que deve ser anunciado aí nos próximos dias, se não tiver também nenhuma novidade, porque o Fortaleza já levou algumas rasteiras aí durante essa temporada. Então, eu diria que é mais paciência para esse momento. Paciência, e tem mais a ver também com a própria inteligência interna do Fortaleza, né? De como as coisas descarrilharam, assim, em termos de como Marcelo Paes falando absurdos em coletiva, tentando justificar o injustificável, né? Tentando explicar o mau futebol. Drone, Erro de maluquice. arbitragem, Drone foi uma das maiores loucuras. espionagem. Que na prática é o velho jogar para a galera, né? Ainda fez o discurso contra tudo e contra todos, que não faz sentido nenhum. No momento hoje, falta trabalho ao Fortaleza, que é trabalhar exatamente o que é que está acontecendo internamente, por que vários jogadores, não é apenas. E poderia falar que, por exemplo, o Lucero que está na imagem, né? Ah, o Lucero está mal. Não é o Lucero está mal. Caleb vive se machucando. Marinho não consegue ter constância. O Tinga também está jogando mal. Então, é um problema geral. E quando é um problema geral, você precisa trabalhar mais. Então, eu acho que nesse momento requer paciência e se olhar. E aí, quando eu digo o próprio Fortaleza se olhar internamente o que é que está acontecendo de errado. Quais são as principais carências? O que é que temos hoje que gera problema, entendeu? Então, quando você justifica em público, vem a público e dizer que o problema é isso, estão tentando atrapalhar a gente, que é a arbitragem, você não está indo na raiz do problema. Porque quando teve a questão do atentado, até a gente imaginaria que pudesse acontecer, alguns jogadores abalados. Mas esse problema está desde antes daquele jogo do esporte. E esse recado também, de uma certa forma, está dito na temporada passada, quando também, após perder o título da Sul-Americana, o time passou vários jogos na Série A sem ganhar. O que é que o Fortaleza precisa melhorar nesse aspecto? É ter a paciência de entender o que é que dá certo e o que é que dá errado. Isso vai exigir uma conversa com o Vojvoda, com a comissão técnica, o perfil do atleta que eu tinha citado com o Iago aqui no sábado, né? Você estava presente. Eu acho que o Fortaleza não precisa, às vezes, ficar mirando em prateleiras tão altas no mercado, sabe? Dá para imaginar jogadores com a característica que aí o torcedor hoje do Fortaleza até fala, era para ter ficado com o Guilherme. Pois é. Ano passado, o Guilherme, na altura do campeonato, em abril, era torcedor dizendo por que trouxeram o Guilherme. E hoje o Guilherme, para alguns torcedores, acaba sendo uma necessidade. Não Gustavo é pelo Coutinho, né? Eu li perfis do Fortaleza. Gustavo Não, Gustavo Coutinho, Coutinho, não. Romarinho. Eu li Romarinho, perfis do Robson, Fortaleza. Júnior É, Santos. eu li Assim, perfis do Fortaleza quando o Romarinho fez aquela jogada do gol contra a Juazeirense, que aí tem aquela jogada em câmera lenta, tá lá o perfil fazendo um textão. Ó. Enquanto isso, a gente aqui, Romarinho tá. Né, tá como se o Romarinho estivesse fazendo não, isso aqui todo jogo, né? eu sempre coloco isso, Fred, porque é o seguinte: se o Moisés não tivesse vindo para o Fortaleza e tivesse ido para qualquer outro local que não fosse Fortaleza, o torcedor está dizendo, pô, Moisés e tal, era para ter vindo. O problema para mim não é, também mas não é peças em si. É como está o comportamento do time em campo. O time não sabe reagir quando toma o primeiro gol.
O time não sabe, muitas vezes, superar um adversário mais fechado. Então, isso, na verdade, não é uma questão... Não é a ausência do Coutinho, não é a ausência do Romarinho, não é a ausência do Júnior Santos, do Robson, do Guilherme. Esses jogadores, se tivessem no Fortaleza, talvez estivessem passando pelo mesmo problema. Se o Carlos Alexandre tivesse, talvez o Fortaleza tivesse, de fato, realmente uma qualidade melhor para a criação. Mas na reta final do ano passado, ele também fazia parte do mau momento que o Fortaleza atravessava na Série A. Aliás, ele não estava jogando bem o Carlos Alexandre também no ano passado. Então, eu acho que o Fortaleza precisa ver no próprio trabalho que está sendo feito dentro de campo o que é que não está rendendo, né? Claro que envolve, e é isso principalmente por conta do Marcelo Paes, que o pessoal agora está começando a questionar até a SAF, né? Porque já que mudou de modelo e o time não conseguiu os êxitos depois que mudou para a SAF, já tentam associar essa questão. Então, eu acho que hoje o problema do Fortaleza está muito mais no trabalho em campo, né? Como eu citei também aqui no sábado, não faz sentido o treinador optar por um jogador que não vem jogando bem, e eu não sei qual é essa leitura, ou se realmente estão enxergando que ele está jogando bem, que era o caso do Pedro Augusto, e você tirar um dos jogadores que começou melhor a temporada, que era o caso do Cauã. Né? Um jogador que, jovem, Fortaleza, investiu para ter esse jogador jovem, começou bem a temporada, estava se destacando, fez gol em clássico, e ele simplesmente, numa final como essa, até acho ele um dos melhores do campeonato estadual, ele ser sacado por um jogador que não tem apresentado um futebol suficiente. E aí eu não sei o quanto isso é opção realmente da comissão técnica ou se não há uma conversa, porque já houve em outros momentos. Fortaleza já fez isso com outros atletas que não estavam rendendo e que o Vojvoda ainda insistia, e aí eu sempre cito o caso do Jussa, né? Então eu acho que esse momento é mais para a paciência. Eu diria que o momento é um pouco mais para a paciência e que envolve, obviamente, muito trabalho para o Fortaleza voltar a dar confiança ao seu torcedor. No momento, hoje, como disse até Pedro, né, pós perda de hexacampeonato, o torcedor por ele dispensaria metade do elenco e não vai ser assim. Não dá para mudar a rota nesse sentido. O que pode mudar realmente é a postura e fazer alguns ajustes no time. O que é que já deu no Fortaleza, Minhoca? Pode ser um jogador, e aí a gente tá falando de jogadores, tá? Pode ser um jogador para sair, mas pode fazer como a gente fez no Bahia, tá? Pode ser, tipo, ó, já deu de testar, já deu de Pedro Augusto continuar tendo chance, por exemplo. O Pramil já deu. O Pedro Augusto, eu acho que é assim, se ele tivesse tido, sabe, um momento bom, uma partida boa para você dizer assim, não, pô, aqui, né? Porque eu até cheguei a citar, né, antes mesmo, o Tinga perdeu o pênalti no sábado. Mas o torcedor vai, o Tinga já deu. Acho que até para alguns torcedores vão até falar isso. Mas eu acho que o Tinga tem qualidade, é um cara que mais se adaptou a esse formato de jogo que o Vojvoda estabeleceu, né? Eu acho que ele pode até perder a titularidade. Para mim, até o Dudu entrou muito bem nos últimos jogos, mas eu ainda acho ele um jogador bem importante, imaginando a temporada. Mas eu acho que o Pedro Augusto ele não tem nada hoje que justifique e que acalme o torcedor. O Pedro Augusto vai ter que fazer atuações excepcionais, assim, em sequência. Para o torcedor, eita, tá me calando. Porque eu nunca imaginava que o cara ia jogar desse jeito. Ele não tem jogado futebol suficiente, na minha avaliação, nem para estar no elenco titular. De outras opções, aí, de um treinador, Fred, que muda muito a equipe, sabe assim, não dá para fulano de tal não pode ser titular, assim. Porque... e assim, quando eu estava assistindo a final, né, e naquela reta final do jogo, o Vojvoda puxa Pedro Augusto para entrar em campo, a gente vê o quanto esse perfil de treinador ele desafia e vai na contramão do senso comum, né? Porque eu arrisco dizer que nenhum torcedor de Fortaleza, naquele momento do jogo pensaria assim, eu vou de Pedro Augusto agora. E a gente que está convivendo de forma mais recente aqui no Recife com Mariano Sosso, enlouquece, né? Quando ele toma decisões parecidas, ele nem toma decisões, pelo menos de substituição, que desagradam tanto a torcida de escalação, às vezes sim. Mas aí já tem um outro grau de maturação e de maturidade dos próprios torcedores em relação
a essa linha de trabalho de Vojvoda, né? É. Ele fica, e aí você já pode até trazer o termômetro dele, já que eu estou fazendo uma pergunta direta sobre ele. Ele ainda tem um lastro muito, muito, muito grande. Mesmo tomando decisões como essa, né? Ele não me parece um treinador ameaçado de demissão no futuro. Internamente, assim, o Vojvoda pode ser chamado de burro pelo estádio inteiro, que ainda a diretoria vai estar bancando. E eu vejo mais o trabalho do Vojvoda, para mim, acho que o pior momento dele mesmo como treinador do Fortaleza, por certos problemas que ele já tinha em outros momentos, né? Essa demora, às vezes, de entender a troca, né? Eu vejo, agora eu indo mais para o estádio, dá para ver o quanto ele perde tempo mesmo, assim. Né? Porque quando teve a expulsão do Bruno Pacheco no Clássico, foi curioso. Eu achei que ele ia já mudar de imediato. Mas aí passou 5-10, ele só fez tirar o Brits, fez uma linha de 4, né? Porque antes era uma linha de 5 defensiva do Fortaleza, e ele passou o Brits para o lado esquerdo. Mas eu não vi ele, assim, ele foi ter uma resposta imediata quando o Mancini tirou o Richardson, aí ele botou jogadores velocistas para ter contra-ataque. E achar até que ele fez certo, mas essa última troca realmente, assim, é porque assim, eu estava do lado ali das cabines, né, que era o lado onde tinha mais a torcida do Ceará. Mas certamente ali o lado do Fortaleza deve, peraí, pô, nesse momento agora, a gente indo para um pênalti e tentando aqui fazer um milagre aqui de jogar com o jogador a menos tentar fazer um gol. Esse cara vai ser o acionado. E aí veio todo o filme, né, da final da Sul-Americana. Então eu acho que o termômetro hoje do Vojvoda tá beirando ali os 50%. Geralmente vocês dizem que eu sou muito bondoso, né? Mas eu acho que ainda posso estar sendo bondoso, né? Porque o pessoal ainda poderia estar imaginando que pudesse ser menor. É porque eu acho que ele pelo menos teve uma alternativa para conter um pouco a sangria, né? Mudando esse esquema. Não achei um esquema horroroso. É porque o pessoal também. Aquela coisa, se o Fortaleza ganhar nos pênaltis, ia estar alegria, e não sei o quê, é hexa, Vojvoda, a pressão existiria, só demoraria a voltar um pouquinho. Então, eu não acho que, como até o Pedro disse, né? Não é terra arrasada no caso dele, mas eu não acho também que seja a ponto também de elogios. Está muito ali no meu termo, então eu colocaria ali na base do Ô, Minhoca, 5 de 10. Deixa eu te perguntar um negócio assim. É uma pergunta meio estranha, porque eu acho que esse tipo de coisa nunca aconteceu. O Vojvoda, ele tem contrato até o ano que vem ainda, né? Até o final de 2025, velho. Pronto. Vamos pensar que aconteça alguma coisa que esteja muito ruim e a diretora de Fortaleza pense que é uma hora de uma mudança. A gente sabe que todo mundo quer o Vojvoda. É possível o Fortaleza fazer algum tipo de negociação para ainda conseguir ganhar com a saída do treinador? Teria que ser um acordo com ele? Seria possível se rentabilizar nisso ainda? Eu acho que dá. Né? O contrato dele é até 2025, a depender do contexto, sim. Mas eu acho difícil que vai acontecer. Porque é uma coisa muito... O Vojvoda faz um perfil de treinador que é muito longe do habitual, né? Que é aquele treinador que aspira logo chegar num clube maior e quer ir logo. O Rogério Ceni foi tipo isso, né? Que larga para ir para o Cruzeiro, depois larga para ir para o Flamengo e tal. O Vojvoda, ele é muito do projeto mesmo. Ele é daquele... Porque tem esse perfil, né? Os treinadores, alguns treinadores argentinos, não são todos, que honram ali a palavra e vão até o fim. O Galhardo, no River Plate, segurou o máximo que pôde. Simeone, lá no Atlético de Madrid e tal. E o Vojvoda faz um pouco desse perfil, né? Do cara que acredita no projeto. Tanto que quando você vai ver as entrevistas do Vojvoda, e às vezes o torcedor do Fortaleza até se irrita, ele meio que elogia demais, sabe? Quando é para estar criticando, ou teve um jogo, ele elogiou a arbitragem, foi até no clássico da Copa do Nordeste, o torcedor saiu irritado de um pênalti que não foi marcado e tal. Então ele é sempre esse cara positivo. E eu acho que eu não vejo o Fortaleza fazendo isso. Um treinador... No clássico, Minhoca, a entrevista coletiva dele, pós-jogo, deixou muito torcedor chateado, porque ele falou que o torcedor não devia ter raiva desse elenco porque perdeu o Hexa, mas devia agradecer porque eles ganharam o Penta. Assim, o torcedor naquele momento ali, a última coisa que ele queria ouvir da boca do treinador, algo desse tipo, né? Aí, por exemplo, esse tipo de fala chateia, mas é exatamente. O Vojvoda não é um cara de ficar justificando problemas. Ele não culpa gramado, ele não culpa logística,
ele sempre quer ver o lado positivo das coisas. Então, até mesmo numa perda de hexacampeonato, que obviamente foi doloroso para o torcedor, ele vai enaltecer, ganhamos 5 títulos, os nossos jogadores, eu confio no trabalho, eu sei que a gente vai evoluir, e é por isso que eu acho que isso, eu não sei se todo clube aguentaria esse tipo de comentário, mas eu acho que o Fortaleza hoje, ele já sabe como o Vojvoda pensa, então não acho que isso vai mudar em termos de estabilidade a ponto de uma demissão, não. Eu acho que se afundar, afunda com o capitão. Como é? O termômetro do time está abaixo do termômetro do Vojvoda, né? Tá. O termômetro tá ali, acho que tá. É porque é o acumulado da temporada, né? É porque, curiosamente... É nesse momento. Mas eu vou colocar 3 de 10. 3 de 10. Ficou situado de forma igual ao Bahia, né? Inclusive. É porque eu até acho, assim, realmente, a Copa do Nordeste muito abaixo. O Campeonato Cearense não dá para ter um parâmetro e tal, mas você não ganha nenhum clássico. É isso mesmo, Minhoca. É 3 de 10 e olhe. E olhe, exatamente. O sentimento é abaixo disso, porque. Isso, o sentimento é abaixo disso. A sequência atual é horrorosa. Aquela derrota para o Maranhão, aquilo ali não existe. E a parte positiva que foi levantada recentemente, e até no nosso pós-jogo de primeiro clássico, assim, foi algo que me ocorreu depois. O tanto que é deturpada a nossa análise quando a gente considera haver mérito do Fortaleza em mudar seu esquema tático, colocar 3 zagueiros, 3 volantes para equilibrar um jogo contra o Ceará. Com todo o abismo existente de um trabalho de um treinador de mais de 3 anos, um elenco que joga junto há muito tempo, com um investimento enorme, a diferença de divisões, de momento, de tudo. Você vê mérito nessa mudança tática que o Fortaleza não conseguiu superar o Ceará em nenhum momento nesses clássicos, né? Ele conseguiu equilibrar através de uma mudança que travou o time, e a gente enxergar isso de uma análise que isso é uma balança igual. Eu acho que o fato dela estar igual é um demérito enorme. Assim, depõe muito contra o trabalho do Fortaleza. Totalmente. Porque, assim, é um time que joga junto há 3 anos contra um time que joga junto há 3 meses. Foi completamente reformulado. Com salários atrasados, com dívidas trabalhistas. Não estão os salários atrasados nesse momento, mas você partir do pressuposto que esse time não ganhou nenhuma e que precisou mudar taticamente, botar 3 zagueiros, 3 volantes para enfrentar o seu rival nessa situação, e que a gente vê mérito nesse equilíbrio, eu acho que a gente está analisando assim meio uma ótica meio deturpada, assim, esse mérito, né? Estancar sangria, nada além disso, tá? Eu só vejo isso. Foi para estancar sangria, estancou de alguma forma a sangria. De alguma forma, encontrou um rumo de competitividade, porque a gente poderia estar falando aqui de 2 derrotas. Talvez, se não tivesse isso, a gente poderia estar falando de 2 derrotas. Não seria... pelo que o Fortaleza desempenhou, 2 vitórias a gente não estaria falando aqui. Né? Seria muito mais próximo de 2 derrotas do que de 2 vitórias. Fala, Atos. Mazolou. Fortaleza deu uma mazolada. Não, deu a entender a pergunta de tipo... Antes... 0-0, porque estancar. Isso, deu. Claro que eles tinham os pênaltis ali, né? Não era descartar completamente, mas eu acho que o Fortaleza teve uma dose extra de frieza na final, e a entrevista de Vojvoda sinaliza isso, inclusive, né? Meio que tirar por menos, assim. O Fortaleza pode sim ter tido um cuidado com o andamento da temporada, né? Ter dado uma esfriada intencional. Uma esfriada intencional na torcida. Pode acontecer. Tá? Não é. Ainda é um estadual, né? Ainda é um estadual, exatamente. De um time que tinha assim, que agora o contexto lá do Ex, a gente entende que valia algo mais, né? Até porque Fred, rapidinho, eu até falei isso bem antes dos 2 jogos, né? E ressaltei ainda em 2 lives que eu participei na sexta-feira, uma lá do Mutley
e outra lá com o Trico News, participando do Ceará do Fortaleza. Que, independentemente de quem perdesse o título, não era para ter uma coisa de caça às bruxas nesse momento. Claro que o contexto do Fortaleza é mais negativo na temporada, mas eu acho que não dá para a gente também já meio que ir esfacelando tudo, sabe? Porque eu acho que... É porque aquela coisa... É por isso que eu gosto de tirar um pouco do peso do estadual nesse momento. Eu sei o quanto valia esse hexacampeonato Fortaleza e, obviamente, para o Ceará evitar o hexacampeonato. Mas eu acho que tem muita coisa maior e, se é para ter um problema, que seja nesse começo de temporada. Você vai ter ainda uma temporada inteira para você desenhar essa rota. Agora, se você fizer as mesmas coisas que apresentou nesse começo de temporada, a chance desse problema continuar a temporada inteira... Por isso que eu estou dizendo, é momento de paciência interno, analisar qual é o problema, ver aonde precisa modificar. Porque não dá para refazer o time todo agora, não dá para eliminar aí 10 jogadores e traz mais 10 aí, que é dinheiro, né, meu amigo? É dinheiro. E não é tão simples assim. Minhoca, só complementando assim, também já dentro daquele meu outro raciocínio. Não é só um estadual. Eu acho que seria só um estadual para o Ceará, que está se montando há 3 meses. O Fortaleza vem nessa pegada desde a final da Sul-Americana. São 6 meses. É metade de um ano que o Fortaleza perdeu 10 seguidas na Série A. Começou o Campeonato Cearense sem jogar futebol. Não ganhou de nenhum time. Ele não ganhou 10 seguidas. Não foi 10 derrotas, não, mas não ganhou 10. Não ganhou 10. Copa do Nordeste fazer 8 pontos. Enfrentar times de série B, C e A e não ganhar de ninguém, com exceção de D ou sem divisão. Assim, não é a final do estadual. Essa perda da final do estadual, ela traz todo um... Não, mas é exatamente isso que você acabou de falar. Se algo aconteceu na reta final do ano passado e que meio que ressoa no começo dessa temporada, isso até significa isso que você acabou de falar. Jogadores remanescentes do ano passado, que boa parte ficou, já era um problema ali no ano passado e que ainda permanece para essa temporada. O que é que precisa melhorar nesse aspecto? Trouxeram jogadores, a defesa, digamos, foi o único ponto onde o Fortaleza, de fato, ganhou titulares, né? Kusevich, Cardona, que aqui, vez ou outra, joga, mas o Santos não é titular, né? O Moisés, tudo bem, veio, já chegou como titular, mas as Luquinhas, que foi um investimento muito caro, acabou não rendendo, né? Então, eu acho que, por isso que eu estou dizendo, não dá para o Fortaleza mudar totalmente a rota nesse momento. O que vai precisar é um trabalho agora, tendo um bom treinador na frente, um treinador que conhece bem o Fortaleza e que já viveu um momento muito delicado, que foi em 2022, com aquela campanha. E estamos no começo da temporada, vai começar a Série A. Há tempo para corrigir isso. O que é que está faltando para o Fortaleza? O Fortaleza é que vai ter que dizer. É mais jogador? É outro perfil de atleta, sabe? Atleta tipo Guilherme? É um atleta... Tem um setor precisando de um reforço urgente, Minhoca? Um setor específico? Eu acho que precisa muito de camisa 9. E até matéria do Afonso Ribeiro, né, que trouxe essa informação, o Fortaleza está atrás desse camisa 9. Um dos nomes era o Carlinhos, que fechou até com o Flamengo, né? Aquele foi destaque do Nova Iguaçu. Mas o Fortaleza considera muito difícil achar essa peça. Aí até o Graziani lá na rádio falou assim, tem um Gustavo Coutinho lá no esporte. 14 milhões. Pois é. Mas é isso. O Fortaleza talvez imaginava que não fosse necessário, né, precisar de um camisa 9, que tirou o Romero, que era terceira opção, aí revezava ali. O Galhardo tá mal, o Lucero não tá também vivendo boa fase, e precisa ter mais um centroavante, na minha avaliação. O meia tá chegando, né, que é o Emanuel Martins, que também joga pelos lados e tal, como já tem o Caleb, aí você tem um garoto Kevin, o Luquinhas, uma grande interrogação, talvez, não sei se Fortaleza pensa, se por acaso não der certo, negociar de novo, devolver, se é alguma coisa fazer, mas eu acho que dos setores é esse, sim. Tinha essa questão do lateral esquerdo, que o rapaz estava ouvindo funk depois do time perder o hexacampeonato, já foi devolvido para o Internacional, né, o Tauan Lara, e eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, né? Se por acaso o Fortaleza, se o Vojvoda mudar de fato o esquema tático para essa linha de 3 de novo, vai precisar de mais um zagueiro. Sim. Se for mudar realmente para essa linha de 3, então
pode botar aí mais um zagueiro aí para reforço, né? Porque o Fortaleza hoje só está com 4 opções, que é Tite, Brits, Kusevich, e aí você pode imaginar o Tinga e o Cardona. Então, 4 a 5 opções, né? O Pacheco também faz ali, mas eu acho que vai precisar de mais um zagueiro se for adotar esse futebol aí com 3 zagueiros.